Agora são em Manaus 11 horas e 44 minutos. A todos vocês uma excelente noite. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa. Que bom bater esse papo com vocês aqui sobre o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 3. O que diz? Diz assim: E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, o seu discípulo se aproxima e ele diz: Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Entenda uma coisa, o livro de Mateus ele foi redigido por volta do ano 80 e 90 da nossa era, em uma cidade da Síria. Provavelmente, caía do homem, o levantar de Deus, estamos de volta. Provavelmente na cidade de Antioquia. Quem diz isso? Quem diz isso é Papias, discípulo de Irineu, discípulo do apóstolo João. Até porque havia uma certa aproximação até o ano de 90, no concílio de Jamínia, entre o cristianismo e as demais seitas judaicas. As pessoas pensavam que o cristianismo era mais uma seita judaica e os próprios discípulos inicialmente se percepcionavam assim. Quando eles de fato se separam, há uma necessidade entre aqueles que seguiam a Jesus de legitimar a sua fé. É por isso que no livro de Mateus, por diversas vezes, você vai encontrar essa expressão. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta. O escritor do livro de Mateus está querendo dizer que o Cristo adorado pelos judeus, ou seja, o Cristo adorado pelos discípulos, era o mesmo que havia sido anunciado no Antigo Testamento. Tá certo? Papias ele vai dizer que o livro foi redigido em aramaico ou em hebraico. Assim como a lei de Moisés está subdividido em 5 partes, o livro de Mateus também divide-se em 5 partes. E a primeira parte é justamente essa que eu acabei de citar agora, a saber, as bem-aventuranças. Ou seja, se a lei de Moisés está dividida em 5 partes, Mateus também está dividido em 5 partes. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira coisa que me chama a atenção, a escolha do termo para bem-aventurado. Esse termo no hebraico, ashrei, dá a ideia de alguém que está a caminho, alguém que está caminhando. A felicidade, segundo a proposta do nosso Deus, não é uma felicidade passiva, não é uma felicidade sem adversidade, é uma felicidade que se manifesta em meio ao caminho. Ou seja, na medida que eu estou caminhando, eu estou sendo feliz. Na medida que eu estou marchando, eu estou sendo feliz. Chama minha atenção porque ele diz que são bem-aventurados os pobres de espírito. Esse termo pitokóito pneumate, pobres de espírito ou humildes de espírito. Em uma época como a nossa, onde quase ninguém quer ser humilhado, onde quase ninguém quer ser humilde, há uma bem-aventurança para aqueles que se percepcionam como pobres, aqueles que se olham como indignos diante de Deus. É isso que a bem-aventurança ensina-nos. As bem-aventuranças, elas são paradoxais porque ela nos coloca. Ninguém quer ser humilde, ninguém quer ser desprezado, ninguém quer ser humilhado. Mas é justamente nisso que está manifesto a beleza do cristianismo. Porque é justamente quando eu abdico das minhas vontades e abdico daquilo que quero, eu me torno bem-aventurado. Bem-aventurado, pois, são aqueles que são humildes e pobres de espírito. Uma boa noite a todos vocês, que Deus abençoe, fique bem.